Bom, a gente tem uma integral que ela está dividida nesses três pedaços aqui. O diferencial de x acompanha o m, o diferencial de y acompanha o n, o diferencial de z acompanha o p. Então você sabe quem é o m, você sabe quem é o n e você sabe quem é o p. Você tem que verificar se essa integral ela é exata, certo? Porque se ela for exata, a solução da integral vai ser achando a função que representa esse aqui como a derivada parcial de x, esse como a derivada parcial de y e esse como a derivada parcial de z. Então, se a gente achar a função principal, integrando um desses três e fazendo o caminho da equação exata, a gente consegue fazer só substituindo esse ponto, pelo menos esse, certo? Então, a gente vai fazer o que agora? Verificar se ela é exata. Então, eu tenho que derivar de forma parcial o p em relação a y, que é uma derivada, e ver se a derivada do n é igual à derivada em relação a z. Ver se a derivada do m em relação a z é igual à derivada do p em relação a x. E ver se a derivada do n em relação a x é igual à derivada do m em relação a y. Lembrando que, por que cada um é assim? O p vai ter que relacionar com o m e com o n. O m vai ter que relacionar com o n e com o p. E o n tem que relacionar com o m e com o p, certo? Se o n está na derivada do y, ele tem que ser derivado em x e derivado em z. Quando ele for relacionado com p, ele deriva em z. Quando ele for relacionado com m, ele deriva em x. E assim vai. Por isso que o n derivado em relação a z, comparado com p, e o p em relação a y é comparado com n, porque o n está na relação do y e o p está na relação do z. Então, sempre que você for comparar com p, o outro vai estar derivado com z. Aqui o m está derivado com z, por exemplo. E sempre que você for comparar com o m, o colega dele está derivado por x. Aqui, ó. E sempre que você vai comparar com n, o colega dele está derivado por y. Certo? Lembrando que isso aqui é a letrinha grega que escreve a derivada parcial. Então eu vou fazer a verificação. Tem que achar essa derivada, essa e essa. Então eu começo. Derivada do p em relação a y, menos 2z. O x aqui, que é a função que eu estou derivando, derivada de z vai ser 1, perdão, o z. Derivada do z vai ser 1 e vai repetir menos 2y. E se eu derivar o n em relação a z, esse aqui é a constante zero e esse aqui menos 2z. Ou seja, deu a mesma coisa. Derivar o m em relação a z. O m não tem z, então a derivada em relação a z é zero. E se eu derivar o p em relação a x? O p não tem x, então a derivada de uma constante é zero. Ou seja, são iguais. Derivar o n em relação a x. O 2x vira... o 2y vira uma constante... Não, perdão. Derivada do n em relação a x. N é esse aqui. Em relação a x, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de z ao quadrado é constante, derivada de uma constante é zero. Então, sobra só o 2x. E a derivada do m em relação a y, o 2x vira constante. E a derivada do y vai ser 1. 1 vezes 2x é 2x. Ou seja, os dois são iguais. Quando a gente tem esses três iguais aqui que a gente está comparando, a gente tem que a nossa integral é exata. Então, a gente tem que achar a função principal cujas derivadas parciais são esses três carinhas aqui. Como é que a gente faz isso? Integrando um deles. Eu escolhi integrar o m, certo? Porque o m ele é simplesinho, não tem nada demais com ele aqui. Então, a integral de 2xy em relação a x. Lembrando que se você escolhe o m, integra em x. Escolhe o n, você tem que integrar em y. Escolhe o p, você tem que integrar em z. Escolhi o m, estou integrando em x. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Corta com esse 2 aqui e o y repete. E, como eu integrei em x, sobra uma constante que varia em relação a y e z. Ela é constante aos olhos de x, mas ela pode ter y e z. E agora eu tenho que ir atrás dela. Eu faço isso porque essa é a minha função principal e eu vou pegar essa função principal e derivar em relação a y. A função principal derivada em relação a y. Acho esse resultado.
Mas eu me lembro que a derivada dessa função em relação a y tem que ser o n, porque a equação é exata. O n tem que ser a derivada do y, o p é a derivada do z e o m é a derivada do x. Então eu posso fazer essa comparação do df dy ser igual ao n. E aí eu consigo cortar alguns semelhantes e sobra para mim a derivada do g em relação a y igual a menos z ao quadrado. Esse diferencial de y passa para o outro lado para que eu possa fazer a integral dos dois lados. A integral do dg é g. E a integral do dy, já que o menos z ao quadrado é constante, vai ficar menos yz ao quadrado, mais outra constante. Só que agora é uma constantezinha dz. Eu tenho que descobrir quem é ela. Então eu sei que essa é a função principal, só que falta descobrir o h, derivo todo mundo em relação a z. Derivei todo mundo em relação a z, achei esse resultado aqui. E aí eu lembro que a derivada do f em relação a z é quem? É o meu p. Então eu posso fazer uma comparação desse cara aqui com o p, lá do comecinho. Então eu vou fazer essa comparação aqui embaixo. E tá aqui. Cortou todo mundo, acabou que esse cara aqui é igual a zero. Então, se eu integrar dos dois lados, vai sobrar só uma constante. Descobri então que o meu h de z é uma constante pura. Não tem função de z nela. Então agora eu faço a substituição final e vejo que o meu f principal é esse cara. Então eu não preciso fazer aquela integral. Eu já sei que a integral daquela vai ser essa função aqui pelo limite superior menos aquela função que eu descobri substituindo no limite inferior. Ou seja, o resultado dessa integralzona toda aqui vai ser o f do 1, 2, 3, que é o ponto superior, menos o f do 0, 0, 0. Então eu substituo 1, 2, 3 aqui, onde tem x eu ponho 1, onde tem y eu ponho 2 e onde tem z eu ponho 3, e acho esse cara aqui. E substituo no ponto 0, 0, 0, onde tem x eu ponho 0, onde tem y eu ponho 0, onde tem z eu ponho 0. E aí eu faço a substituição. As duas constantes, elas são a mesma constante, então elas vão acabar se cancelando. E aqui eu descubro que eu tenho 1 ao quadrado 1 vezes 2, 2, menos 3 ao quadrado 9 vezes 2, 18, negativo. 2 menos 18, a minha solução é menos 16.